E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é outra figura ímpar do ténis nacional, o Soteiro Rebelo. Soteiro, eu lembro-me sempre de uma revista em que tu tinhas tido um acidente e andavas com os ferros e chamavam-te parabólica. Era uma antena parabólica. O que é que aconteceu? Foi no final de um treino, resolvemos fazer uma preparação física, umas corridas, assim, uma situação mais física, sem raquete. E alguém teve a ideia de jogarmos à apanhada. Aquele que é o estátua, corre para outro, duas equipas. Pronto. E eu, num sprint para ganhar uma situação, sem querer, deram-me uma rasteira e eu fui contra a porta do campo. Jesus. E fiz uma fratura na cervical. Nossa. Ganhei, tive aí o Totoloto, Euromilhões, tudo, ganhei tudo. Por um bocadinho? Muito pouco. Estive hospitalizado e depois a recuperação foi, realmente tinha uns ferros. Tinha aqui uns ferros e depois mais tarde aquelas... Quanto tempo é que... 7 meses. E foi daí que veio a antena parabólica? Foi aí nessa altura que... Quem é que foi? Foi um enfermeiro, quando eu estive hospitalizado, que aquilo impossibilitava-me de virar o pescoço, não é? E então para virar tinha que virar-me todo como uma antena. É. E o tipo, no gozo, começou-me a chamar antena parabólica e depois durante aquele período lá no hospital era uma antena parabólica e depois algumas pessoas que me foram visitar ouviram e... Acharam piada. Olha, isso deu-te para... Para deixar a competição. Mas deu-te a resiliência do ténis, ajudou-te a superar esse momento? Também. Eu creio que jogava bem. Jogavas? Não era um talento, mas acho que psicologicamente era um bocado fraco. E com a ida para a tropa, fiz a tropa nos comandos. Isso é que me ajudou forte. Quando voltei depois para o ténis, aí eu senti-me mais capaz. Mas depois, entretanto, também veio esta lesão e rapidamente já tinha 24 anos, deixei. Foram muito tempo parado, sem jogar. Depois a recuperação custou muito e depois optei pela parte do ensino, que eu também sempre gostei muito. Portanto, vamos ao início. Tu nasceste em Moçambique. Foi lá que começaste a jogar? Foi. Eu nasci em Lourenço Marques, na altura, Lourenço Marques. Depois o meu pai, a nível de trabalho, fomos viver para a Beira e aí tive o primeiro contacto com o ténis, no Clube de Ténis da Beira, com o Fernando Lage, que foi um técnico, depois também cá em Portugal, foi dos técnicos que mais me marcou e foi com ele que comecei no Clube de Ténis da Beira. Depois daí, quando chegas a Portugal, como é que... Depois quando voltamos, quando os meus pais voltam para Portugal, foi um choque grande, porque na altura aquilo foi de repente. Vivíamos os meus pais em casa de uns amigos, a minha irmã em casa de outros, eu vivia em casa da Graça Barreiros Cardoso, a Graça, mulher de Manecas, que éramos muito amigos lá de Moçambique. E depois esse princípio foi muito complicado na nossa vida. Depois lá nos endireitámos e vim viver aqui para o Estoril. Os meus pais alugaram aqui uma casa e foi o Clube de Ténis de Estoril que eu tenho primeiro cá em Portugal. E também jogo no Jamor, na altura, com o Fernando Lage, depois mais tarde no CIF. Técnico lá, em Lourenço Marques, e depois voltou... Depois ele veio também para cá e foi um técnico aqui muito... Foi a tua grande referência? Lage, inicialmente, sem dúvida. Mais tarde, o Daniel Costa. Também esteve comigo e aturou-me durante muito tempo. O Gueza Toroc e o Olívio Silva, que eram os dois treinadores aqui do Clube de Ténis de Estoril na altura. Esses foram aqueles treinadores. Né? Depois tive outras, Manecas, foi uma pessoa com quem eu treinei muitas vezes e que me apoiou muito. Sim, estes foram os... Depois tiveste um que foste, de quem foste o braço direito, mais para a frente. Como técnico, aí mais como treinador, o Ian Socup, com quem eu tenho uma grande estima e uma amizade grande. Perdi o contacto com ele, ainda fui de férias com a família à República Checa, ainda estive com ele. Ele atravessou ali uns momentos complicados da vida, sim.
e foi uns momentos muito bons no Centro Nacional de Treino. Vamos atrás mais um bocadinho. Jogaste aqui no Estoril, na altura eras dos melhores jogadores nacionais. Conseguiste, foste número 1 nacional, é isso? Jogaste, representaste Portugal. Estive na equipa nacional. Esse era uma das metas que tu tinhas? Eu, naquela altura, o ténis tínhamos um ténis diferente do que é hoje. Era mais amador, não era tão profissional como é hoje. E eu queria ser o melhor possível, na altura. Se era, desde muito cedo, era para tentar ser o melhor que eu pudesse ser. Esse foi um patamar, foi um passo. Depois o outro passo era ter pontos ATP, que também consegui. Também tiveste? E depois houve uma altura que eu realizei que já não conseguia mais. Não tinha, financeiramente, não tinha capacidade para mais. O ténis era caro também na altura? Era muito caro, os meus pais não podiam mais, e então, pronto, dediquei-me ao ensino, ganhava algum dinheiro e pronto, e ainda estou hoje. Há um projeto que tu abraças e que foi um projeto muito bom e fortíssimo, que foi no Sport Lisboa e Benfica, que foste o responsável pela equipa. À frente. Nós, na altura que eu, final de carreira, eu representava o Benfica, que por acaso sou benfiquista. Por acaso, só por acaso. Depois, em conversa com os diretores da altura, eu comecei a dizer que estava com a ideia de deixar a competição, e eles convidaram para ficar à frente da escola. Era uma escola muito grande, no antigo Estádio da Luz. 11 campos, 500 e tantos alunos. E via-se o estádio à frente? Era mesmo ao lado? Eu, nesses 3 anos que estive no Benfica, eu vivia lá. Só não dormia lá porque não calhava. Mas era uma envolvência muito grande. E era uma equipa muito forte? Tínhamos na altura uma boa equipa. O João Cunha Silva, na altura, que era o Nuno Marques, número 1, o Ben Van Wegel, o Bernardo Mota. Tínhamos equipa forte. José Mário Silva, não sei se também fazia estava. Parte, também fazia parte. José Mário era mais novo, pois. Estava ainda a dar início o Nuno Almeida. Tínhamos uma equipa. Isto terá sido em 1988? 88 até 91. Vocês conseguiram 2 títulos nacionais de equipas e 5, foram 2 vezes quintos classificados no europeu. Na altura, não sei se hoje em dia ainda existe. Taça dos campeões europeus, digamos Taça assim. dos campeões europeus do ténis. E fomos uma vez em França e outra no Luxemburgo. E realmente ficámos em 5º lugar, que foi giro. Havia bons jogadores. No primeiro ano perdemos com o Real Clube de Ténis de Barcelona. Estava o Emílio Sanches, o Javier Chance. Uma equipa fraquinha. Fortíssima. Mas foi uma experiência muito Esta estaleca que te deu ser treinador do Benfica foi importante para assumir os destinos do Centro Nacional de Treino? Eu, inicialmente, quando vou para o Centro Nacional, digamos que eu era o adjunto do Ian. E trabalhei com ele 4 anos. E só depois, quando ele se vai embora, e vem o João Maio, fiquei a trabalhar, adorei trabalhar com o João Maio, uma máquina. Ainda trabalhámos em conjunto em Lisboa um período. Depois o João vai para o Porto. Abriram o Centro Maia. Porto Maia, sim. E o João, quando vai para a Maia, alguém teria que ficar em Lisboa e fica eu e o Zé Nunes. Adorei trabalhar com o Zé Nunes também. Pareceu-te importante essa descentralização? Sim. E fala-se sempre muito Centro Nacional isto, Centro Nacional aquilo. É importantíssimo para o ténis português. Porque financeiramente é uma ajuda importantíssima para os miúdos e para as famílias. E hoje em dia vê-se, os resultados estão aí, temos miúdos a jogar muitíssimo bem. Henrique Rocha, este miúdo, se continuar... Também pensou mesmo. O Francisco Cabral passou pelo centro, o Nuno Borges está a ter o apoio do centro. Eu acho que o centro é as miúdas, as 2 irmãs, sim, a Matilde e a Francisca. O Centro Nacional é algo muito importante, com os seus problemas, evidentemente, mas ser o centro o mais importante, e depois para baixo os centros regionais que já se está a criar, os apoios às seleções, mas o Centro Nacional é algo que é muito importante. Lembro-me na altura, quando tu saíste, disseste que saíste com o sentimento de dever cumprido. Pois, na altura, passámos momentos muito complicados. Não havia dinheiro, havia muita gente contra os centros, pronto.
eu dei aquilo que podia dar, que conseguia dar. E creio que, felizmente, na altura que o João vai para a Maia e começa quase do zero, nós em Lisboa já tínhamos digamos, o carro em andamento, né? E tivemos um grupo de atletas espetaculares. E eu e o Zé Nunes, creio eu, que fizemos um bom trabalho. Frederico Gil, Peter Rodrigues, a Neuza... Sofia Prazeres, não sei se Sofia já tinha saído, já tinha saído. O Bernardo também teve lá? Ia lá pontualmente, mas mais com estes. Estes foram aqueles... Nuno Almeida, não sei se... Muito antes. Isso ainda cá estava o Iano. Okay. Mas era o Frederico Marques, Rodrigo Brito, Peter, Frederico Gil. Esse grupo foi muito forte. E depois tínhamos umas outros elementos, que era o Nelson Almeida, um angolano que esteve cá, claro, espetacular, treinava uma máquina. Franco Mata, que era moçambicano, andava os dois. O Miguel Sequeira, o saudoso Jorge Humberto. O Jorge, também antes. Tínhamos assim um grupo que apoiava o treino, dava-lhe parceiros de treino. Bem, que se formou ali um grupo que eles fizeram na altura 3º lugar ou 4º lugar do europeu e mundial de sub-16. Portanto, era uma equipa forte. Peter e o Frederico, muito forte, muito forte. O teu trabalho como treinador, alguma vez pensaste, sempre foi um comum, ou seja, por Portugal neste caso, ou alguma vez pensaste, e aliás, tu sais para um projeto privado, sim, em setembro de 91. Eu sou muito cauteloso e tenho medo, tenho receio, fico muito preocupado sempre com novas situações. E realmente surgiu, em determinada altura, a hipótese de ir trabalhar para os Estados Unidos, mas sempre quis fazer o meu trabalho aqui em Portugal, com os miúdos portugueses, com alunos, em Portugal. O que é que te parece já agora achas que, tendo trabalhado com atletas de topo, da elite em Portugal, acreditas que neste momento, com a proliferação de universidades a chamar os tenistas portugueses e ex-tenistas, achas que muitos deles continuavam a jogar se não tivessem esta possibilidade ou deixavam o ténis? É uma via perfeitamente legítima dos jovens de seguirem a faculdade e de seguirem o seu ténis. Mas creio que são 2 ou 3 que depois de acabarem os estudos voltaram ao circuito e seguem o ténis. É o Nuno. Foi o João Monteiro, que já deixou... O João Monteiro, o Duarte Val. Bom, é residual, sim. E nós, 50. E nós perdemos nós, ténis português, perde todo um investimento juvenil, que é feito fortíssimo, que depois chega ali aos 16, 17 anos, e o objetivo é a faculdade nos Estados Unidos. Perfeitamente legítimo, mas quem está no ténis vai perder esta gente. Trabalho que foi feito. Esta gente. Que depois, o que é que nós vemos no ténis português? A partir dos 17 anos, não há gente a jogar ténis. Feminino, então, é aflitivo. E no masculino vão estando aí alguém e tal, mas não há para quê? Para poder chamar os jovens mais novos para terem competição. Para terem competição e terem sempre ali alguém a ver acima. Portanto, as referências. Eu não é não vejo um caminho que... legítimo, claro, perfeitamente. Mas não te revês nessa forma de... Não. Talvez por isso, pelo teu percurso e por ter estado numa decisão na equipa da aquilo que eu vejo é que se perde peças importantes para o ténis. São jovens que vão, depois mais tarde possivelmente vêm, sim, mas já não têm ligação ao ténis, têm os seus trabalhos, perfeitamente, claro, mas não vejo depois essa gente a voltar para o ténis. Que é pena. E o que é que o Soteiro faz fora do ténis? Há tempo fora do ténis ou é todo o tempo passado dentro do corpo? Neste momento tenho 2 filhos, rapazes, já são homens. Portanto, já tive o meu período em que os acompanhava um pouco, quanto possível. E hoje em dia tenho tempo livre. Tenho tempo livre para a família, para o resto da família. Por exemplo, agora em breve vou
passar uns dias na França com a minha mulher. Portanto, agora é um bocadinho... Aproveitar. Exatamente. O ténis tirou-te muito tempo, mas também te deu muito. Deu-te muitos amigos. Conheço muita gente. Amigos, todos creio eu. Não temos aqueles amigos que quando a gente precisa estão lá. Tenho alguns, mas conheço muita gente e gosto de rever, que é engraçado, aqui no clube, 5, 6 anos, voltei a jogar veteranos. E nos interclubes vamos jogar contra outras equipas e revejo pessoal do meu tempo de miúdo, que é sempre muita gente. Com certeza tiveste momentos engraçados, momentos caricatos. Lembras-te de algum assim, algum torneio, alguma viagem que tenhas? Olha, com o Daniel, tivemos o Daniel Costa, na altura, eu já era júnior, o João Cunha Silva era um bocadinho mais novo, a Marta Varanda, na altura também, fomos de carro. Primeiro saímos daqui e fomos a Mónaco, jogar o torneio de Mónaco, depois fomos para a Itália, jogámos Santa Croce e Florença. Pá, foi... E de carro, ou seja, muito mais envolvência, muito mais... Uma loucura. O que nós passámos nessa viagem foi entre dormir no carro, os 4. Dormir os 4 no mesmo quarto. A viagem a atravessar os Pirineus, um nevão gigante. Nós a empurrarmos o carro porque não havia aderência, nós não tínhamos as correntes. Caíamos, perdíamos o carro e o carro estava a 2 metros de nós e nós não víamos. O nevão era uma loucura. Foi super divertido. E o Daniel era uma pessoa engraçadíssima, com a sua maneira de ser, mas foi divinal. Tiveste também um momento como responsável das seleções de cadetes e júniores em Portugal. Sim. Como é que foi essa experiência de passar o trabalho que tinhas no campo cá para o exterior? De um modo geral, foi positivo. É ténis. Com atletas meus ou com atletas de outros clubes e de outros treinadores, é ténis. Mas a única coisa que eu tenho pena um pouco é de não ter estado um bocadinho mais com os atletas que estavam no Centro Nacional. Quando estava com as seleções andei com o André Lopes, que jogava muitíssimo bem, que não treinava connosco. Portanto, esse é um dos exemplos. Mas tenho pena não ter estado mais nestes percursos, porque na altura, como não havia dinheiro da Federação, praticamente, não viajávamos muito. Eram os torneios cá em Portugal, os ITFs e aqueles torneios que havia, e quando íamos lá fora é mais com as seleções, portanto aí diluía-se um bocadinho. Quando vês agora o que acontece no ténis, quando vês algum evento com muita gente, quando vês aqui, por exemplo, temos aqui no Clube Ténis de Estoril, olhando para o teu tempo e olhando para agora, há alguma coisa que seja idêntica e há alguma que seja completamente diferente? O que eu acho que é muito diferente é o profissionalismo que já estamos hoje em dia. No meu tempo era outra coisa. Este profissionalismo que está hoje em dia, mesmo a nível nacional, que está-se a trabalhar bem, técnicos com boa formação, com experiência, a fazerem excelente trabalho. E no meu tempo era muito os carolas. Nós íamos a maior parte dos torneios sem treinador. Andávamos, daí, por exemplo, aquilo que eu disse no início, que eu psicologicamente era ali um bocadinho fraco, porque eu não tinha, estava num torneio, as coisas estavam a correr mal, e era um amigo que dizia, epá, tem calma, tal. Não era o treinador que estava contigo, que conhecia, claro. E que queria que eu atingisse determinados patamares e que me ajudasse nesse... Hoje em dia, o treinador vai sempre praticamente... Os atletas estão sempre acompanhados. Essa é a grande diferença que havia, que há. Outra coisa que eu acho que antigamente, talvez por causa destas dificuldades, nós éramos mais focados. Nós tínhamos mais paixão por isto. E eu acho que hoje havia menos distrações também, então havia telemóveis, não havia... Hoje em dia eu acho que os miúdos já têm muitas coisas para se orientar. E naquela altura não havia, e nós éramos mais focados. Quando olhas para trás, sentes saudades?
Ou de que é que sentes saudades? Não, do ambiente, de estar nos clubes, de estar competir, isso que eu gostava muito. Saudades, isto temos que viver e saber, momento, saber que pronto, passou, fica guardado e pronto, e é assim mesmo. Os convívios que existiam e o intercâmbio de experiências com treinadores era muito importante quando vocês iam aos torneios? Sim, muito. Achas que hoje é menos ou mais? Hoje também há. Vamos a um torneio e os treinadores falam todos entre eles, praticamente, está tudo a trocar opiniões, mas naquela altura era um bocadinho mais... O núcleo fechado era mais... Hoje em dia, o treinador com os atletas andam ali num grupinho, o outro treinador, aquilo é mais individualizado. Antigamente andávamos todos tranquilos. Sentava-se tudo à mesma mesa? Era os torneios que íamos jogar onde fosse aqui em Portugal. Ia tudo no mesmo carro? Juntos. Era um ambiente mais familiar? Era menos profissional. Claro. Pronto, hoje em dia tem que ser. Não há uma ida para uns torneios internacionais como vamos de carro para a Itália, não faz sentido. Hoje em dia é mais fácil. Antigamente... Eu, por exemplo, com 15 anos, fui convocado para ir ao Campeonato da Europa de cadetes, 16 anos. E eu era o único que era de Lisboa. Todo o resto da equipa era do Porto. O teu tempo era o quê? O Alberto Miguel? Não, era o Pedro Cordeiro, o Pedro, o Zé Maria e o Zé Maria. Santiago. Era esses. Portanto, íamos para Serra Mazzoni, em Itália. De comboio. Íamos de comboio para a Itália. Portanto, eu ia sozinho, de Lisboa até Andaia. 15 anos. Eu ia sozinho até Andaia, e eles iam do Porto, encontrávamos em Andaia e seguíamos para a Itália. E o meu comboio, ali na zona do Pombal, chocou com outro comboio. Perdeste? Mortos, na altura, aquilo foi um descalabro, e eu fiquei um bocadinho magoado do pulso, fui para lá os trambolhões dentro do comboio, e tive o discernimento de dizer, não vale a pena ficar aqui, porque isto vão ser horas que o comboio vai ficar aqui parado. Vou tentar arranjar... Eu vou perder a ligação da Andaia com os outros, e eu não faço a mínima ideia para como é que vou sozinho. Meti-me no comboio, voltei para Lisboa, pronto, já não fui. E não foste Já não fui ao Campeonato da Europa, porque não... E esse era o Campeonato da Europa individual, e na semana a seguir era por equipas. E aí já fui, que era em Barcelona, e depois havia o problema, como é que eu vou para Barcelona sozinho? Sozinho não vou. Tinha 15 anos, tinha acabado de ter um acidente de comboio, sozinho. Fora de hipótese, sozinho. E então o meu cunhado, na altura, disse, eu tenho aqui uns dias... Levou-te. E eu levo-te, depois hei de voltar. E assim fui ter com eles a Barcelona. Também, hoje em dia, isto não é possível. Não é possível. Soteiro, como é que tu gostavas de ver nos próximos anos? Eu gostava de ver mais Nuno Borges, que acho que foi... Nuno Borges acho que teve uma formação impecável. Fez aquilo que eu acho que é o ideal. Não ganhou tudo quando era pequenino. Fez um percurso perfeito de aprendizagem. É engraçado que o outro dia, desculpa interromper-te, vi naquele painel que existe em Val do Lobo, tinha lá os vencedores de títulos nacionais, o único que chegou a um patamar, os dois únicos, digamos assim, foi o Frederico Silva, o Tiago Cação também, e vencedor do quadro Consolação, Nuno Borges. Portanto, ele teve um percurso de aprendizagem excelente, com o João Maio. Depois foi para os Estados Unidos e creio eu que teve sorte, se é que se pode dizer que é sorte, teve uma faculdade em que ele evoluiu bastante. E depois teve a visão de não deixar de ténis e seguir o que está a seguir, que acho que é... Mas também tem a ver com a personalidade dele e com é muito trabalhador hoje em dia, e já daqui a uns anos a esta parte, infelizmente, vejo muita gente a querer ganhar torneios. Praticamente sempre foi assim. Muitos jovens, muitos pais, muitos treinadores a quererem que os filhos ganhem tudo muito cedo. É um erro terrível.
estamos a hipotecar o futuro deles. Ganhamos, lá está, ganhamos as bolsas para as faculdades, mas a nível de ténis, aí está o Nuno Borges. Se calhar nunca ganhou nada cá em Portugal e hoje em dia, daqui a uns anos, se calhar é o melhor. Soteiro, aquela velha pergunta, vivias sem ténis? Se não tivesse conhecido o ténis, se calhar vivia. E conhecendo? Acho que não. Eu, quando muito novo, eu um dia fiz uma imagem do que é que queria ser. Uma das hipóteses era ser fisioterapeuta. Outra hipótese foi, na altura que eu estive na tropa, que fui convidado para ficar com a carreira militar. Equacionaste isso? Balancei um pouco. E era mais seguro, apesar de ser militar, guerras, tudo o que aí traz, não é? E forças especiais, não é possível? Pronto. Mas não, foi o ténis que eu depois optei. E como eu não sei fazer mais nada, hoje em dia, ténis, eu sempre estive no ténis, portanto, não, conhecendo o ténis, não tinha outra hipótese. Se não tivesse vindo para o ténis, se calhar era desporto de certeza, porque nós em Moçambique fazia-se muito desporto, portanto ia ser ou a natação, ou a vela, ou o futebol, ou o basquete. O meu pai foi jogador de basquete em Moçambique, portanto estaria ligado ao desporto de certeza. Soteiro, obrigado e parabéns pelo teu percurso no ténis. E continuas com este programa que é espetacular. Obrigado, Soteiro.